Bora ver se vai funcionar hoje. Esse notebook aqui tá só pelo sangue do Cordeiro, viu? Gente, deixa eu só aqui fazer aqui uns ajustes, certo? Notebook aqui. Eduardo me deixou na mão ontem, eu não sabia marcar o tempo aqui não, gente. Aí o notebook também aqui falou. Eduardo tá me devendo aí uma oração, viu, Eduardo? Você tá me devendo uma oração porque você me deixou sozinho sem eu saber aqui a hora. Junto, graça e paz, boa tarde para todos vocês. Gente, quase que hoje a gente não ia conseguir fazer essa nossa live na série de estudo que nós vem aqui colocando em prática, porque a internet hoje, por volta de 11h20, 11h30, ela tinha caído e não voltou mais. Quando foi agora de 2h30, mais ou menos, no mais tarde 2h30, foi que ela voltou, né? E eu disse assim, e antes disso assim, rapaz, eu acho que hoje não vai dar pra gente fazer não, que tá sem internet. Mas como foi agora de 2h30, ela resolveu voltar e a gente está aqui. E eu espero que ela segure aí por pelo menos aproximadamente 1 hora para que a gente possa aqui dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós estamos aqui fazendo aqui uma série de colocações e de exposições nos profetas do Antigo Testamento para ver que relação eles tinham e o conceito que eles tinham sobre a expressão dia do Senhor. Ok? Pronto, gente. Parece que agora tá pegando aqui o notebook, né? Olha, Eduardo, acho que tá pegando, tu tá vendo por aqui, né? Que, ó, teu comentário aqui hoje apareceu, ó. Hoje novamente vou ter... Não acredito, não. Peraí, é brincadeira, mano. Peraí, mano. Oxi. É brincadeira, pessoal. Mas fica aí, certo? Fica aí, fica tranquilo. Não, mas ó, então se tu tá escrevendo, ó, teus comentários tá aparecendo aqui agora, ó. Não tá aparecendo no celular mais não. Então, tá pegando o notebook, né? Pronto, Eduardo, fica em paz. Porque agora eu tô vendo aqui, agora tá aparecendo aqui o tempo, tá ok? E aqui, o pessoal que tá aqui assistindo comigo pelo telefone, ok? A gente aqui vai dar continuidade a um estudo panorâmico a respeito do conceito da expressão o dia do Senhor. O que a expressão o dia do Senhor, ela tem no Antigo Testamento uma posição tanto futurista imediato quanto ampla, ok? Então a gente viu isso aí em alguns profetas do Antigo Testamento. A gente viu aqui algumas considerações a respeito de Obadias, qual era a visão de Obadias com relação a esse evento futurístico, mas que tinha a sua figura imediata ali para os seus contemporâneos. Vimos aqui algumas colocações também do profeta Joel, que eu chamei aqui de o profeta do Pentecostes. Vimos ali também suas considerações com relação à aplicação dessa palavra e a sua aplicação em todo o processo escatológico panorâmico histórico, tanto imediato quanto longínquo. Vimos também que o profeta Joel, ele é um dos que menciona o início, né? O início desse advento, também utilizado como últimos dias, a expressão últimos dias. São termos intercambiáveis, ok? Então, ó, últimos dias no plural, último dia no singular, tem uma colocação tanto genérica quanto técnica. Últimos dias, dia do Senhor, dia de angústia, dia de ira, dia de vingança, dia de indignação, dia de trevas, dia de desolações. Então tudo isso aí estão relacionados à visão dos profetas do Antigo Testamento. Tanto a uma aplicação, um acontecimento imediato, quanto a um acontecimento muito distante do seu período de vida, certo? Distante, futurista. É isso que a gente está aqui tratando com muita cautela, apesar de ser limitado, ok? É limitado, mas se faz necessário a gente fazer essa abordagem. Se faz necessário essa abordagem. Eu até já expliquei por quê. Para que quando a gente for entrar no Novo Testamento e que essa palavrazinha ela aparecer, com certeza você vai estar munido de vários recursos e argumentos que não vai ter como você utilizar de uma outra forma, ok? Nós só podemos utilizar as expressões de outras formas se os autores também deram outro formato à palavra, ok?
eles podem até ter um outro significado, mas a aplicação ela permanece a mesma, ok? Independente de períodos de tempos, até porque se trata da palavra de Deus, tá ok? Então essa aqui é só uma pequena recapitulação do que a gente já vem falando aqui nas lives anteriores. Essa já é a live de número 4 em relação a esse assunto. Já para adiantar, hoje a gente vai fechar, eu creio que hoje a gente fecha esse estudo sobre a expressão dia do Senhor, últimos dias. Como também, muito relevante a expressão naquele dia, ok? Elas têm uma colocação de modo metafórico, é como se fosse o seguinte. Eu expliquei aqui a duração desse novo processo na história chamado de últimos dias. Ele teve o seu advento inicial e vai ter o seu cumprimento final no percurso da história, tá ok? Então, quando começou os últimos dias, nós vimos muito bem aí, né? Com a vinda de Jesus à Terra, o derramamento do Espírito Santo, isso aí demonstra a inicialização desse percurso de tempo, tá ok? Gente, vocês me desculpem, eu vou ficar aqui no celular que a imagem é bem melhor, mas eu acho que daí dá para vocês pegarem bem, tá ok? Então, tá aqui. Vamos supor que é isso aqui, ó. Esse limite de tempo. Aqui começou e aqui vai terminar. Muitas vezes a expressão naquele dia, ela tem uma colocação que perdura tanto iniciando aqui até se concluir aqui. Mas às vezes o contexto, ele deixa claro que nesse intervalo de tempo aqui, em um certo espaço aqui, essa expressão naquele dia, ela tem uma inferência maior. Ela se refere ao início de um acontecimento cataclísmico inicial em todo esse período do tempo. Então ela tem a sua expressão, colocação genérica, tá vendo como isso é importante? E técnica, ok? Então nós vimos aqui algumas coisas sobre Obadias, né? Nós vimos aqui algumas coisas sobre o próprio profeta Joel. Vimos aí muito bem. Sempre aqui sinteticamente, certo? Não tem como a gente abordar aqui tudo do início ao fim. Vimos também a colocação que fez o profeta Amós, né? Que ele nem sequer ele era um profeta, mas ele foi levantado por Deus para falar sobre isso aí. O profeta Amós, ele era agricultor, ele vivia da agricultura. Ele era cultivador de sicômoros, né? De árvore e de agricultura. Tecnicamente falando, resumidamente falando. Tá ok? Vimos um profeta maior que foi o profeta Isaías, né? Até para não vir com o argumento de que eu estou se atendo apenas a um grupo de profetas que parecem dizer aquilo que eu quero sustentar. Não, não é isso. Em qualquer livro que você quiser, eu faço a abordagem sobre a expressão e o uso do dia do Senhor. Qualquer livro que você quiser do Antigo Testamento eu faço. Desde que o assunto esteja se tratando da questão. Tá ok? Olha meu copinho de água aqui, gente. E vamos aqui encerrar esse assunto hoje, vendo mais dois profetas do Antigo Testamento. O penúltimo que a gente vai analisar aqui hoje vai ser o profeta, escute bem, ó, Sofonias. Viu, gente? Gente, é Sofonias. Por que eu estou dizendo isso? Vai ser engraçado. É porque... E aí, boa tarde, Nelson. Pelo que eu estou vendo, você está vendo aqui pelo notebook, né? Os comentários estão aparecendo aqui, ó. Aqui a câmera fica ruim pra caramba. Eu estou usando aqui a câmera do celular, tá ok? Só para marcar aqui o tempo. Ó. Já estamos aqui com 9 minutos, ok? Por que eu estou enfatizando a expressão Sofonias? Porque às vezes eu vejo alguns amados, né? Falando assim, abra no livro de Sanfonias. Bom, gente, não é Sanfonias. Talvez você esteja lendo alguma biografia de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, né? Sanfonias, é sanfoneiro, né? Não é sanfoneiro, gente, é Sofonias, tá ok? Então cuidado, às vezes tem gente que pronuncia, né, por falta de entendimento, não porque é descuidado, não, às vezes a rapidez, o nervosismo diante do púlpito ali, e você às vezes acaba pronunciando a palavra errada, certo? Então, o livro de Sofonias é um livro muito interessante porque ele faz algumas considerações interessantes e a maneira como Sofonias ele apresenta o reino de Judá. Nós sabemos que
no Antigo Testamento, né, os sacrifícios eram tudo feito à base dos sacerdotes. O sacerdote é quem era responsável por sacrificar o animal, né, fazer todo aquele preparativo dele e depois o apresentava ao altar, queimava com incenso, subia. Vocês conhecem todos esses rituais, então não preciso aqui entrar em detalhes, tá ok? Interessante que Sofonias, ele olha para esse quadro aí e ele utiliza isso como ilustração para falar sobre o reino do norte. Interessante que na visão de Sofonias, sabe quem é o sacerdote? É a nação da Babilônia. Não é interessante isso? Sofonias vê a Babilônia como sacerdote de Deus, a nação ímpia. E adivinha quem é o sacrifício para Deus? O próprio reino do norte. Isso é interessantíssimo. Se a gente observar bem aqui, ó, seria até bom se você depois fizesse uma leitura do livro de Sofonias. Sabe por quê? É um livro pequenininho. Ele tem apenas... Cadê? Tem alguém aí bom de matemática? Ó, o livro de Sofonias, ele contém 3 capítulos apenas. Tem aqui, ó, 18 versículos no capítulo 1. 15 versículos no capítulo 2. 18 com 15. Quem é bom de matemática aí? 33, né? 33. E o capítulo 3 tem 20 versículos. Ou seja, tem 53 versículos. Um livro. 53 versículos. Se você fizer a leitura dele todinha de uma vez só, é muito mais recomendável. Só assim você vai ter o prazer de dizer assim, pronto, eu li um livro completo da Bíblia. Interessante, ó, tem apenas 53 versículos. O capítulo 24 de Mateus contém 51 versículos. Ó, ele é apenas 2 versículos maior que Mateus. Mas você talvez nunca tenha lido completo. É importantíssimo você fazer essa leitura. O livro de Sofonias, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Então aqui, ó, ele já dá aqui, você já tem como fazer uma datação desse livro aproximadamente, porque aqui ele está citando em que período ele estava profetizando, durante o reinado do rei de quem? De Josias, ó, que era filho de Amon e era rei de Judá. Isso é muito importante você saber isso aí, ó. De fato, ó, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Consumirei, dia de juízo. Então, olha como é que o livro já começa, com sentenças e pronunciamentos de juízo. Consumirei os homens e os animais, ó. Consumirei as aves do céu, peixes do mar e as ofensas, ó, com os perversos, ó. E exterminarei os homens, ó, de sobre a face da terra, diz o Senhor. Dia de punição, o livro começa já dizendo que Deus tem um período marcado para tratar com o ser humano. Ó, estenderei a mão contra Judá. Olha só então como é que começa o livro, viu? Olha só. E contra todos os habitantes de Jerusalém, ó. Exterminarei, ó, deste lugar. De que lugar ele está se referindo? De Judá, o povo de Deus, reino do sul. Ó, o resto de Baal. Tá vendo que o povo estava mergulhado na idolatria? Então o livro começa com uma sentença de juízo. Olha só. O nome dos ministros, dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Olha só. E os que sobre os eirados adoram o exército do céu. Isso aí você vai lembrar bem aquela questão que eu falei que está lá no livro do próprio, se eu não me engano, foi de Amós. Ou foi de Amós, ou foi de Obadias, onde existia locais independentes onde grupos cultuavam através da idolatria, né? Que é chamado de vales, de montes, de bosques. Tudo isso aí tem a ver, quando você vai ler a literatura do Antigo Testamento, você fica a par disso aí. Então, se você observar, você pode ver que o próprio livro de Sofonias, ele já inicia mostrando que Deus tem um tratamento especial, tanto com toda a terra, mas de preferência, de início ali agora, com o seu próprio povo, a nação de Judá, o reino do sul.
E ele diz que vai ser oferecido como, assim como eram oferecidos os animais sacrificados. Então ele tem ali, né, o seu próprio povo como sacrifício a ser oferecido para ele. E o próprio sacerdote dele é a própria nação da Babilônia. Se você observar agora aqui, a partir do capítulo 1 ainda, né, ó, ele mostra aqui que eu escrevi, ó, Deus oferece a Babilônia como instrumento, certo? É o instrumento de punição de Deus, é a ferramenta de punição para punir o seu próprio povo, certo? Ó. E ele começa aqui, ó, com uma perspectiva ampla. Você pode ver que logo no início dos primeiros versos, a sua profecia ela tem um cumprimento amplo, muito amplo, gigantesco. Abrange globo terrestre. Depois você pode ver que ele já traz a visão para uma questão mais imediata, que se trata do povo de Judá. E se você ler dos versículos 4 até o versículo 13 do primeiro capítulo, você pode ver que ele está tratando com a nação de Judá e mostra lá o porquê dele estar fazendo isso. Tá ok? É só você ler a partir do versículo 4. Mas olha só, a partir do versículo 7, você vai ter que ler o livro, ok? Para você entender. O meu objetivo aqui é deixar claro e compreensível o significado e a extensão da expressão dia do Senhor. Sua colocação no Antigo Testamento. Ele diz, ó, cala-te diante do Senhor. Sofonias capítulo 1, verso 7. Porque, ó, o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor, ó, preparou o sacrifício. Quem é? Judá. Ó, e santificou os seus convidados. Quem são esses convidados aqui do texto? Irmãos, se você continuar lendo, você vai ver que os convidados, Deus convidou a nação da Babilônia para usar Judá como sacrifício de oferta a Deus. Olha como entender isso. Tá vendo só? Ó, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei. Você vê isso claramente no livro de Jeremias. Leia o livro de Jeremias que você vai entender muito bem isso aí. Certo? Ó. E todos os que trajam, ó, vestiduras estrangeiras. Olha só. Castigarei também, ó, naquele dia. Olha só, naquele dia. Ele juntando o termo naquele dia também como dia do Senhor. Todos aqueles, ó, que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano, ó, a casa dos seus senhores. Certo? Ó. Naquele dia, diz o Senhor, versículo 10 de Sofonias capítulo 1. Far-se-á ouvir, ó, um grito, ó, desde a porta do peixe, olha só, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Como eu falei, até o versículo 13 aqui, ó, são sentenças de punição com relação a Judá. Ela sendo oferecida. Sofonias via a nação de Judá tão desvirtuada, tão longe dos propósitos de Deus, que encheu a medida. Encheu a medida. Você vê essa expressão de encher a medidas lá no livro de Gênesis, com a nação lá onde Abraão vai lá para acabar com tudo, ok? Você também vê isso aí no livro de Apocalipse, no capítulo 18, que se encheu a medida de pecados das nações. Então é uma linguagem técnica, mas também tem uma aplicação, certo, global. Olha só, versículo 11, ó. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Ó. Todos os que pesam prata são destruídos, pesam prata. Eles estavam sendo subornados. O contexto é isso aqui, viu? Olha só. Naquele tempo, olha aqui a expressão, ele agora mudou. Ele começa com o dia do Senhor, depois naquele dia e agora ó, naquele tempo. Tá vendo que são termos intercambiáveis para se referir a eventos que acontecem no período da história? Versículo 12. Naquele tempo, ó, esquadriarei a Jerusalém, ó, com lanternas e castigarei os homens que estão, ó, apegados à borra de vinho. Olha. Olha. E dizem no seu coração, olha só, o Senhor não faz bem nem faz mal. Irmãos, Deus tem
um acerto de contas, sabe com quem? Com aqueles que ficam em cima do muro. Esse aqui estava em cima do muro, olha só. Olha como isso é terrível. Essa linguagem aqui, que ele está aqui utilizando, nem faz bem, nem faz mal, ela me faz lembrar uma questão que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, com relação a uma igreja. Eu não vou dizer não, que é para você ler o texto. Que Jesus diz assim para essa igreja, ó: tu nem é quente e nem é frio. É o quê? Morno. Tá onde? Intermediário. O morno, o que é que acontece com o morno lá em Apocalipse? Você vai fazer o quê? Tem náuseas, vomita. Nem faz mal, nem faz bem. Uma linguagem bem interessante, dá para você linkar essas duas expressões aí, tá ok? Agora, olha só, por isso, versículo 13, olha só. Saquearão, ou por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Foi o que a Babilônia fez. Saqueou tudo. Até os utensílios do templo, que era de ouro, eles levaram tudo. Olha só. E edificarão casas, ó, mas não habitarão nelas, porque ficou em ruínas a cidade, ó. Certo? Ó. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Para encerrar, versículo 14. É onde ele começa o terceiro contexto do capítulo 1. Ele começa o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, fazendo uma colocação de juízo amplo, universal. Depois ele reduz e traz especificamente sobre o juízo sobre a nação de Judá, sobre o reino de Judá. E agora do versículo 14 aqui em diante, ele volta a abrir o leque aqui e traz amplitude de novo universal. Versículo 14, olha só. Está perto o grande dia do Senhor. Aqui, ó, ele deu aqui uma qualificação a esse período e a esse dia. Ele usou aqui, ó, o termo aqui, ó, grande. A palavra aqui, grande, aqui, ela está como um adjetivo qualitativo para a expressão dia. Grande dia. Olha só. Está perto, ó, e muito se apressa. Atenção. O profeta, ele exorta com ousadia e chama despertamento à nação. Ó. Atenção. Versículo 14, eu estou. Ó. O dia do Senhor é o quê? Ele agora aqui vai dar outros adjetivos qualitativos a esse período que os outros profetas não falaram. Olha o que é que Sofonias vai dizer. É amargo. Amargo. O que mais? Vamos lá, vamos continuar. Nele clama até o homem poderoso. Olha só. Esse período vai ser marcado de tantas calamidades terríveis que o poderoso se refere aos grandes, que em momentos de crises, né, normais, temporais, ele não se afeta. Vá perguntar, eu vou aqui abrir agora aqui um parênteses. Pode olhar aí, a maioria desses fica em casa. As cumelanças e festanças que eles estão fazendo, os hipócritas, fica em casa. E quem não pode participar disso, vai fazer o quê? Vai comer o quê? Seu hipócrita. Eu tinha que abrir isso aqui que está aqui entalado na minha língua aqui, né? Eu vejo aí postando com melanças, papá. E quem não tem, como é que vai ficar em casa? Seu hipócrita. Nesse momento agora aqui de restrição, o poderoso, ele não está temente a Deus. Mas nessa época aqui, esse tempo que está para acontecer, o profeta adverte. Dia amargo. Nele clama até o homem poderoso. Guarde essa palavra aí, viu? Tá bom por aqui? Dia de trombeta. Olha, lembra bem Apocalipse, não lembra? Dia de trombeta. Ó, ele vai começar agora aqui a usar uma expressão que foi Jeremias que utilizou lá na frente. Olha só, versículo 15. Ó, aquele dia, olha só, aquele dia é dia de indignação, de angústia, de alvoroço, de desolação, de escuridão, de negrume, dia de nuvens e de densas trevas. Olha como Sofonias foi enfático para dizer esse tempo, quais são as suas características. Vamos contar o tanto aqui de adjetivo qualitativo que ele deu para esse período específico na história. Vamos começar, a partir do versículo que? 14. Primeiro ele chama dia de quê? Dia amargo.
diz que até o cara que é poderoso não vai suportar. Angústia profunda. Ou seja, vai afetar todas as classes de níveis sociais. Não tem esse negócio de ser, como agora não, de só o pobre se lascar. Vai ser global, certo? Amargo, poderoso, tem dinheiro, não vai servir nada seu dinheiro. Vamos lá. Versículo 15. Indignação. Dia de indignação. O que mais? Olha só. Dia de angústia. O que mais? Dia de alvoroço. O que mais? Dia de desolação. O que mais? Dia de escuridão e negrume. Dia de que mais? De nuvens densas e dia de trevas. 9. Ele cita aqui 9 qualificações que vão ser visíveis quando for para se cumprir o dia do Senhor. Dia do Senhor. Então, olha só como o profeta Sofonias, ele qualifica e exorta o povo que há um tempo de juízo a qual Deus irá tratar de maneira geral com todos. E se você observar, aqui tem um capítulo 2, onde aqui o próprio Sofonias aqui vai trazer mensagens de advertência sobre as nações que afrontavam a nação de Judá, como os filisteus, Amon, Moabe, a própria Assíria e a Etiópia, ok? Mas se você observar agora no capítulo 3 do profeta Sofonias, já estamos com 25 minutos. Eu falei que ia ser hoje mais 2 profetas para a gente encerrar, certo? Então aqui o tempo está aceitável, dá para a gente continuar. Olha só, se você observar o capítulo 3 do profeta Sofonias, ele começa dizendo aqui, ó, ameaças contra Jerusalém, prestação de contas, que ele deu o pontapé inicial no capítulo 1, certo? Ó, ele vai começar aqui no capítulo 3, versículo 1, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Quem foi que ficou rebelde? Quem ficou manchada? Quem ficou com mácula? Quem foi? A nação de Judá. Olha só o que é que Paulo vai dizer que vai apresentar na segunda carta aos Coríntios. A igreja vai apresentar a igreja como? Eu vou fazer aqui agora um link. Não está aqui no meu estudo, certo? Mas eu vou aqui fazer um link. Ai meu Deus, onde é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Eu sei que Paulo toca nesse assunto aqui. Achei. Isso aqui, ó, que Sofonias está dizendo que o povo de Israel tinha se desvirtuado, se manchado, se tornou uma cidade opressora, ou seja, a classe burguesa oprimindo os pobres, se corrompendo por dinheiro para dar falsas profecias, se corrompendo os juízes da cidade, né, para distorcer o juízo e prevalecer aquele que podia pagar, e o pobre necessitado sofria as consequências, e aí se tornou um reino manchado. Por isso que Deus ia trazer juízo sobre eles. Se tornou manchada. Já Paulo, olha a preocupação de Paulo em apresentar a igreja. Olha que diferença de Israel para a igreja. 2 Coríntios capítulo 11 aqui, ó. Paulo continua aqui sua argumentação, que aqui tem que entrar já em outro contexto diferente de Sofonias. Mas eu vou resumir. No capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, ó, quisera eu, ó, que vocês me suportassem um pouquinho mais em minha loucura. Ele está usando que Paulo era doido, olha só, ó. Suportar-me, pois. Então suporte mais um pouquinho, olha. Porque, ó, zelo por vós. Olha, Paulo tinha um maior amor por aquela igreja que desconsiderava e tirava a autoridade de Paulo. Eles desprezam a autoridade de Paulo e Paulo ao mesmo tempo ali, ó, amando cada vez mais aqueles irmãos lá. E ele fazia isso segundo o zelo que ele tinha por eles, segundo o que ele recebeu. Diz, ó, visto que vos tenho, ó, preparado. Olha qual era a missão de Paulo para a igreja. Era para fazer o que com a igreja? Ó, preparado, ó, para vos apresentar como virgem. O que? Pura a um só esposo, que é Cristo. Apresentar a igreja pura. O objetivo de Paulo era cada vez mais se esforçar para que a igreja se mantesse pura, para que ele apresentasse ela como uma virgem é apresentada para um marido. E ele disse que o marido da igreja é quem? Cristo. Interessante? Isso aí é só para frisar, certo? Então, por isso que aqui, ó, Israel está muito diferente da posição da igreja.
Israel se contaminou, ficou maculado, né, ó. Ele continua aqui no verso 2, ó. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor. Olha que coisa, olha como é que estava a nação de Judá. E nem se aproxima do seu Deus. Está muito parecido hoje com alguns ministérios, não está não? Não tem muitos, se enquadra, tá parecendo ser atual, não está não? Olha só, versículo 3, ó. Os seus príncipes, ó, são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes, ó, são lobos, ó, no cair da noite. Lobo aqui na questão de financeiro, ó, mercenário. Igual que Jesus disse lá em João, Evangelho do capítulo 10, do Evangelho de João, ok? Eu vou aqui pular muito aqui, ó. Versículo 4, ó. Os seus profetas, ó, são levianos. Eita, ninguém quer pregar nesse capítulo nos dias de hoje na igreja. Por quê? Porque ninguém quer pregar aqui, ó. Cadê o pessoal da live aí da prosperidade? Traga uma mensagem aqui, meu irmão, no livro de Sofonias, capítulo 3. Vamos exortar o povo de Deus aqui, ó. Ninguém quer pregar em Sofonias, capítulo 3, né? Ninguém quer pregar em Ezequiel, capítulo 13, né? Só procura lá onde vai trazer uma falsa prosperidade, uma falsa esperança, né? Só iludir o povo. Mas o povo é besta, gosta de ser iludido. Aqui, pregue, vem aqui pregar em Sofonias, capítulo 3, para ver se você vai ser bem recebido no seu ministério. Venha pregar. Olha só, seus profetas são levianos. Olha só, o que mais? Homens perfidos, né, ó. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Olha como estava Judá. Por isso que a Babilônia chegou e tome. Coisa interessante, não é? Então você vê aqui, ó. Só que aí Sofonias ele não encerra terminando de matar o povo, não. Ele agora vai tratar de uma situação de restauração para a nação de Israel. Só que ele reconhece isso aqui no futuro. A partir do versículo 8 do capítulo 3 de Sofonias, é o que ele vai dizer, ó. Esperai-me. A mim, diz o Senhor, no dia, olha só a expressão dia, em que eu me levantar para o despojo. Você só vai entender isso aqui se você ler Zacarias, que a gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho. Que despojo é esse que ele está aqui se referindo? Pode ver que é um dia de retribuição, de refavorecimento à nação de Judá e ao Israel no todo. Não só a nação de Judá, mas a todo Israel. Ok? Olha só. Porque a minha resolução, algo que já está programado por Deus, olha só, é juntar as nações. A gente já viu isso aqui, não já viu já? Juntar as nações, a gente viu isso aqui. Zacarias aqui vai trazer claridade sobre isso daqui, que é o tema escatológico também que está ligado à batalha do Armagedon. Ok? Olha só. É juntar as nações. Quem é que vai juntar as nações? Olha só. E congregar os reinos. Olha só a linguagem de Sofonias. Para quê? Ó? Para sobre eles, olha só. É sobre quem que vai recair o dia do Senhor. Sobre eles fazer cair a minha maldição. Vai ser sobre quem? O texto é claro, gente. Ó. E quem mais? Ó? E todo o furor da minha ira. Irmão, então a ira de Deus. Quando você vai ler lá Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 10, diz que Deus não nos destinou para o quê? Ira. Paulo possivelmente está fazendo menção desse mesmo conceito do profeta Sofonias. Ok? Está vendo que não tem nada a ver com arrebatamento? Já vai com 33 minutos, glória a Deus. Olha só. Pois, ó, toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Coisa interessante, não é, irmãos? Ó. Se você continuar lendo aqui, ó, todo o restante, ó, do capítulo 3 de Sofonias, você vai entender o que eu quero dizer. Onde ele aqui vai tratar sobre uma futura restauração sobre o reino messiânico. Lá, que tem a ver com o que a gente viu nos outros profetas, que é a restauração do tabernáculo de Davi, irmãos. É só você aqui continuar lendo que você vai entender. Então fica claro. Irmãos, versículo 16, ó. Naquele dia, do capítulo 3 ainda de Sofonias, ó. Naquele dia, se dirá a Jerusalém, o que, ó? Não temas, ó Sião. Não se afrouxem os teus braços, ó.
O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Olha, salvar quem? Ó, ele se deleitará em ti com alegria. Ó, renovar-te-á. Renovação. Para quem é, meu irmão? É para a igreja, é? Renovação. Como é que a gente vai dizer que a igreja que está cumprindo isso aqui espiritualmente, meu querido? É impossível colocarmos a igreja aqui, irmão. É impossível, ok? Olha só. No seu amor, ó, regozijar-se-á em ti com júbilo. Promessa de restauração, meu querido, para a nação de Israel. É renovação. Você entende isso claramente, cara? Se você ler Romanos 9, 10 e 11. Aí a desculpa, né, dos supostos reformados de dizer que o dispensacionalismo erra em diferenciar, em fazer distinção entre igreja e Israel. Isso aqui é o que, meu querido? Não é o dispensacionalismo não, meus amados. Olha só, meus amados, olha. É a Bíblia, meu querido. É a palavra de Deus que faz, cara. O dispensacionalismo é só um sistema metodológico, meu querido, para dar nomenclaturas aos assuntos, meu irmão. Vai estudar dispensacionalismo bíblico. Restauração para Israel, cara. Que conversa é essa de que não existe mais Israel? Isso aí se chama antisionismo, antissemitismo. Você é contra o judaísmo, você é não contra o judaísmo, mas contra o judeu. Você tem um judeu, nessa sua concepção, você tem um judeu por inimigo. E nenhuma advertência, não existe nenhuma passagem na Bíblia, a Bíblia nos exortando a termos qualquer outra pessoa como inimigos. Ela manda a gente se afastar daqueles que são hereges, meu irmão, que vai contra os princípios do cristianismo. Mas ter inimigo não, meu irmão. E é isso aí que faz muitas das teologias reformadas. Principalmente a questão da teologia da substituição, meu irmão. Vai ler a Bíblia, cara. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Pode ler a Bíblia. Certo? Vamos continuar para encerrar Sofonias. Versículo 18, olha só. Do capítulo 3 de Sofonias, versículo 18, olha. Os que estão entristecidos, ó, por se acharem afastados das festas solenes. Festas solenes. É para quem festas solenes? Não, festas solenes é para a nação de Israel, é para judaísmo. Igreja que vem fazendo festa judaica está desvirtuado do cristianismo. Paulo não mandou em nenhuma de suas cartas a era cristã comemorar festas solenes judaicas. Em momento algum Paulo mandou fazer isso. E aqui, ó, Sofonias está dizendo que eles vão voltar a fazer isso. Eles estão afastados. Olha só. Eu os congregarei, ó. Quem, ó? Estes que são de ti e sobre os quais pesam vergonhas. Olha só, 19. Ó. Eis que naquele tempo, olha só, ele já usou aqui já 3 figuras de linguagem para expressar um período futuro distante escatológico. Aquele dia, dia do Senhor, e agora, ó, naquele tempo, naquele dia. Tá vendo, irmãos? Como é importante você fazer uma pesquisa aguçada. Não pode ir direto para o assunto. Vamos lá. 19. Eis que naquele tempo, ó, procederei contra todos os que te afligem. Contra todos os que te afligem. Quem são esses todos que estarão afligindo Jerusalém? São quem? Quem são esses aí? É só você ler no capítulo 3, versículo 8. Que o próprio Deus é quem vai juntar. Mas há um propósito para isso. Você entende que quando você tem um contexto, cara, tá vendo? Não pode se quebrar o contexto com supostas ideias de alegorias espiritualizadas, meu irmão. Você despreza a Bíblia, você despreza a palavra de Deus. Tá ok? Vamos continuar. Versículo 19. Salvarei, ó, os que cocheiam e recolherei, ó, os que foram expulsos. Expulsos, ó. E farei deles, ó, um louvor. Meu irmão, fazer deles um louvor. E um nome, ó, em toda a terra em que sofrerem vergonha. Reconhecimento nacional de novo. Olha só. Vamos encerrar Sofonias, ó. Naquele tempo, de novo, ó, eu vos farei voltar. E que mais, ó? E vos recolherei. Entenda agora Romanos capítulo 9, 10 e 11, à luz de Sofonias capítulo 3.
Entenda aí agora o tratado de Paulo ali específico com os judeus, com Israel. Olha só, certamente farei de vós, ó, um nome. Certamente farei de vós, ó, um nome. Ó, versículo 19 ainda, ó. E um louvor, ó, entre quem, meus irmãos? Entre todos os povos da terra. Israel vai ser reconhecido por todos os habitantes da terra, não é nem a igreja, é Israel. Olha só. Quando eu vos mudar, o que, ó? A sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Irmãos, uma abordagem mais clara de sofonismo do que isso aí é impossível. Que há, visivelmente, irmãos, não tem como você querer fugir disso. Há visivelmente uma distinção entre Israel e a igreja. Por mais que você não queira aceitar, a Bíblia demonstra isso. Você pode estar com dificuldade para entender isso aqui agora, mas se você persistir e continuar estudando, você vai ver que há um princípio estabelecido na palavra de Deus desde os profetas do Antigo Testamento. Não há como você negligenciar isso aí, tá ok? Irmãos, já estamos aqui com 40 minutos, ok? Vamos agora entrar aqui em Zacarias. E aí o profeta Zacarias, qual é a visão de Zacarias? O contexto aqui que eu botei aqui é pequenininho para que não se estenda muito. Já está com 41 minutos, ok? O profeta Zacarias. Deixa eu ver aqui que o pessoal está comentando aqui, certo, meu? Certo? Já estamos a postos. Amém, Luciano Reis. Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? E aí? De todos que nós vimos até agora, vimos apenas profetas que profetizaram antes do advento do cativeiro da Babilônia, ok? Zacarias agora ele é o primeiro que vai fazer menção das suas profecias pós-Babilônia, depois do cativeiro. Escuta que coisa que interessante, olha só. Zacarias é o primeiro profeta a falar sobre o dia do Senhor pós-exílio. Olha, como os juízos exercidos por meio da Assíria e da Babilônia, escute bem isso aí, já tinham ficado na história. Então, toda a profecia de Zacarias, diz respeito a uma longínqua expectativa escatológica. E o seu tema principal se encontra no capítulo 14. A ênfase principal para você entender a escatologia de Zacarias, é claro que aqui ele começa mostrando já várias visões. Zacarias é um livro, né, chamado Profeta Menor, né? Mas ele possui aqui 14 capítulos, não é interessante? Mas eles são capítulos pequenininhos, né? Que dá para você ler rapidamente. Por exemplo, Zacarias capítulo 3 tem só 10 versículos, ok? Mas a nossa ênfase aqui, ela tem seu pontapé escatológico inicial a partir do capítulo 12 do profeta Zacarias. Agora você tem que ler o livro todo, meu amigo. Leia tudo, certo? Não leia pela metade, leia por completo. Zacarias, todo o livro de Zacarias. Olha só. O que é que eu trago aqui, que vai nos expor aqui o autor aqui, O seu tema central a partir do capítulo 14 é o que? É o dia do Senhor e suas consequências. Sobre quem vai recair o dia do Senhor? Essas consequências elas têm um objetivo, um foco central. Que depois é claro que ele se estende, ele amplia a sua palavra, a sua escatologia. Mas ela tem um foco central, muito a ver com o que a gente vê aqui no profeta Sofonias. Tá ok? Para que você possa entender também Zacarias, se faz bom você ler o contexto também do profeta Ageu, que eles foram ali praticamente quase que contemporâneos. Ageu, Zacarias, Malaquias, os caras estavam ali meio que ali, um próximo ali do outro, ok? Por exemplo, foi como a situação do próprio profeta Jeremias, Ezequias e Daniel. Daniel estava onde? Na própria cidade da Babilônia. E enquanto Ezequias estava onde? Em um distrito lá no rio Quebar, próximo por ali. Enquanto ainda Jeremias ainda ficou lá na própria cidade de Judá, em Jerusalém, tá ok? Então, deixa eu continuar aqui. Olha só que coisa interessante, seu tema principal diz assim, a partir do capítulo 14, mas você já vê indícios a partir daqui do do capítulo 12 de Zacarias. A própria epígrafe aqui na Bíblia, no capítulo 12 de Zacarias,
já começa com a salvação de Jerusalém, não é salvação da igreja, é salvação de Jerusalém, certo? Ele continua aqui dizendo o seguinte, ó, onde se afirma que antes de melhorar, aqui ó, é justamente onde vai parecer ser contraditório, mas aqui é uma afirmação do próprio livro, certo? Ó, onde se afirma que antes de melhorar, tudo vai piorar. Interessante que é a visão pós-tribulacionista, né? Que não tem nada de bom, tem tudo para piorar, né? Então ele não tem expectativa de nada de bom. Nada de bom tem de expectativa, né? Mas que colocação aqui o próprio profeta vai fazer sobre essas colocações que ele aqui mostra, certo? Ó, vai piorar aonde no contexto de Zacarias? No capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 5 só, irmãos. A situação vai se agravar. E qual é a prova disso? Nós vimos no livro de Sofonias. O próprio Deus é quem vai juntar lá, vai piorar. Mas tem solução. O próprio livro de Sofonias já respondeu essa situação. E aqui Zacarias complementa mostrando alguns requisitos que Sofonias não falou. Está vendo como um se complementa com o outro? Ele vai dizer aqui, ó, Deus então ó, interferirá contra as nações e lutará por Israel. Vamos ver aqui essa questão de antes de melhorar vai piorar. Zacarias 14, versículos do 2 ao versículo 5, certo? Mas vamos ver Zacarias do começo 1. Ó, Zacarias 14, 1, olha só. Eis que vem o dia do Senhor. Olha só. Tá vendo aí, ó? Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Teus despojos. A gente viu isso aqui aonde? Em Sofonias. Aqui, Zacarias já vai dar mais luz a esse momento, certo? Olha. Porque eu ajuntarei, olha só, eu ajuntarei. O que é que Sofonias diz? Congregar-vos-ei. Volta aqui, vamos ler de novo aqui, Sofonias. Olha. Sofonias, capítulo 3, ó, versículo 8 do capítulo 3, eu vou ler de novo, ó. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, ó, igual a Zacarias, olha só, porque a minha resolução é o que, ó? É ajuntar as nações. Aí Zacarias vai fazer o que, ó? Porque eu ajuntarei todas as nações para o que, irmão? Para o que? Para pelejar contra Jerusalém, não é contra a igreja não, meu irmão. É contra Jerusalém. Jerusalém não é figura de igreja. Jerusalém é o foco central de adoração do povo judeu, meus irmãos, não é da igreja. A figura central de adoração da igreja é Cristo Jesus, não é uma cidade. Não é uma região geográfica. Ó, e a cidade será tomada. A cidade será tomada. E as casas serão saqueadas. Isso aí, meu irmão, não adianta você querer transferir isso aqui para o dia 70, o ano 70 depois daquela lá de Jerusalém com Tito. Não tem como você... Não vai casar. Não vai casar. Porque aqui diz todas as nações. Isso não significa que será global, o mundo global. Porque nem todas as nações se levantará contra Israel. E lá no ano 70 só foi quem? Só foi Roma que se levantou contra Israel. Por mais que alguns aí da posição pós, né, querem utilizar o argumento de Flávio Josefo, né, que diz que ali eram legiões, né, que estavam ligados a Ismael, né? É complicado querer colocar Josefo acima de Zacarias. Eu fico com Zacarias. Mas é claro, irmão, eu respeito, claro. Eu não vou desconsiderar Flávio Josefo de jeito nenhum. Eu tinha esse livro e li ele completinho. Ele, não, irmão, é mentira. Eu li 90% daquele livro lá. Ele tem 1.800 páginas. Ele tem 1.800 alguma coisa. Eu li 1.600 páginas naquele livro lá. Só que ficou muito abusado. Eu até vendi o livro. Quem comprou foi meu amigo aí. Saudações arminianas para o irmão Natanael. Foi ele que comprou o livro. Vamos continuar Zacarias 14. Já vai em 48 minutos. A gente já vai encerrar. Irmão. Aqui Zacarias vai ser rapidamente. Capítulo 2, do versículo 14 de Zacarias, ó. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas. Aí as mulheres, ó, forçadas, ó. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Metade da cidade para o cativeiro. Olha só. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, ó, sairá o Senhor e o que, ó? E pelejará contra quem? Essas nações. Como pelejou no dia da batalha. Irmão, só a leitura aqui, ó. Só a leitura já responde tudo.
naquele dia, ó, estarão seus pés. Olha só, naquele dia estarão seus pés. Mesmo aqui é literal, não venha querer alegorizar não. Você vai quebrar o texto, você vai assassinar o texto. Você vai provar que você não é um cara que respeita regras hermenêuticas. Mas olha só, versículo 4 do capítulo 14 de Zacarias. Escute o que eu vou ler aqui, ó. Naquele dia, escatológico, ele está aqui, ó. Colocarei, ó, estarão seus pés, os pés de quem, irmão? Sobre o monte das oliveiras. Estarão seus pés no monte das oliveiras, literalmente. Jesus vai aqui, ó, pá. Aqui a figura aqui é Jesus, meu irmão, é Cristo. Vai colocar os pés aonde? No monte das oliveiras. Tá vendo que não precisa eu me ater muito lá na frente. Não vai ser preciso eu me ater muito sobre arrebatamento e distinguir pré e pós. A própria leitura do Antigo Testamento já mostra claramente que há uma distinção entre eventos que são distintos um do outro. Como é que a gente agora vai conseguir conciliar? E aí, pessoal do pós, certo? Como é que a gente vai conciliar agora essa passagem aqui com a passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde diz que ele vai vir só até as nuvens? Lá é até as nuvens. Lá não diz que ele vai colocar os pés na terra. É até as nuvens. Aqui Zacarias está dizendo que a descida é completa. Vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Irmãos, duas situações distintas, irmão. É lamentável você não querer aceitar aqui. Eu não estou aqui nem, ó, não estou usando aqui artifício, não. Eu estou mostrando aqui o texto. Eu estou aqui mostrando meu artifício qual é. É fazer link. Comparação de uma passagem com a outra. Uma vai ficar nas nuvens. A outra diz que vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Como é que a gente consegue unir essas duas, meu irmão? É impossível unir. Então, irmãos, a única opção que nós temos, irmãos, é de reconhecer que são eventos distintos uns dos outros, com uma separação de um intervalo de tempo. Versículo ainda número 4, olha só, de Zacarias 14, viu? Olha só. O Monte das Oliveiras, ó, será fundido pelo meio, ó, para o oriente e para o ocidente. Ó. Haverá um vale muito grande. Olha só, um vale muito grande. Ó. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, ó, porque o vale dos montes, ó, chegará até Azal. Ó. Sim, ó, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Aqui eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, certo? Ó. Rei de Judá. Ó. Então, ó, virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aleluia. Todos os santos com ele. Irmãos, com todo respeito, vocês do pós. E aí, irmãos? Responde aí, quem são esses santos que nessa vinda, aqui se refere à vinda, à parousia de Cristo, a parousia, certo? Aqui está dizendo que nessa vinda vem os santos com ele. Irmão, então se estão vindo com ele, em que momento eles subiram? A minha pergunta está aí para você responder. À luz de Zacarias, é impossível, meu irmão, você responder. É impossível responder. Eu vou ler de novo, cara. Zacarias 14, 5, finalzinho aqui, ó. Virá o Senhor, meu Deus, olha só, e todos os santos com ele. Irmão, para vir com ele, primeiro teve que ter com ele. A minha pergunta é, então, quando foi que eles foram? Para aqui tá voltando. Cara, se você ler essa passagem conciliada com Apocalipse, capítulo 19, o versículo 4, cara, olha, faz assim, ó. É como uma luva. Irmão, respeito a sua opinião. Não vou aqui bater, insistir contra. Mas como é que você vê essa passagem aqui agora? Como é que você faz essa colocação? Eu não vou dar aqui nomes, mas o abençoado que aqui sabe quem é que eu estou aqui falando, que a gente teve lá presente, né? Eu tive presente um tempo lá com ele lá. Eu vou dar aqui o nome do abençoado. Calvino. Manda Calvino responder isso daqui, à luz de um contexto histórico aqui, hermenêutico com consistência. Eu duvido, abençoado, Calvino responder. Calvino não consegue responder essa questão aqui, à luz do contexto histórico aqui. Zacarias está claro, meu irmão. Santos vindo com ele, ó. Aí, versículo 6, ó. Acontecerá naquele dia, ó,
que não haverá luz. Ele agora vai entrar aqui na dimensão da expressão dia do Senhor, esse tempo, aflição, angústia. A gente já viu muito sobre isso, não foi? Ó? Naquele dia, versículo 6, ó, não haverá luz, ó, mas frio e gelo. Mais duas qualificações para esse período aqui, ó. De tantos adjetivos qualitativos para enaltecer esse período aqui, a gente já viu. Apareceu aqui dois que nenhum cara falou: frio e gelo. Aqui eu não vou quebrar a cabeça com isso aqui não, irmãos. Olha, mas será um dia o que, irmãos? Olha só, será um dia o que? Singular. Singular. Conhecido do Senhor. Dia singular, conhecido do Senhor. Mas será, não será nem dia, nem noite. Vai ser quando então, irmão? Olha que coisa interessante. Olha a linguagem do profeta. Mas haverá luz à tarde. Luz à tarde. Olha que coisa interessante. Então, pela manhã, meu irmão, densas trevas. Você entende agora a expressão densas trevas? Irmãos, a gente não precisa ficar o tempo todo aqui relembrando, mas, cara, são eventos distintos. Tá vendo que eu não preciso entrar nos pormenores do que defende a escola pré e a escola pós? Esses próprios contextos aqui já deixam claro que há uma distinção entre os eventos. Então o porquê de uma escola se ater a uma posição e o porquê da outra escola ater, tudo está ligado, irmãos, à hermenêutica, ao método interpretativo utilizado pelas escolas. Tá vendo, abençoado? Que não tem como se entrar de imediato no texto, já vai com 56 minutos. Zacarias sempre descreve o dia do Senhor como o dia de ira e de fúria de Deus, não como um dia de bênçãos. Podemos então concluir, vamos concluir, que se trata de um tempo em que Deus intervém como um justo juiz, a fim de impor e executar o seu decreto de castigo. Após o dia do Senhor escatológico cumprir os decretos divinos, Deus reinará sobre a terra e abençoará os seus povos, o seu povo, nação de Israel. As bênçãos vinculadas ao dia do Senhor são cronologicamente. Amém, irmãos? Eu quero encerrar aqui agora tudo que a gente viu hoje e as aulas passadas, né, sobre o dia do Senhor, dizendo o seguinte, certo? É apenas, irmãos, que eu não estou aqui com o livro está na casa da minha mãe, certo? Mas na próxima live eu vou mostrar aqui o livro a vocês sobre um autor. Esse cara é um erudito, o cara é erudito, meu irmão, o cara é erudito, certo? Muito reconhecido na classe acadêmica por todas as escolas, tanto pré quanto pós, reconhece a integridade, a honestidade desse cara com relação à escatologia e suas posições. Mas eu quero ler aqui o seguinte, olha só. Os profetas servos de Deus, irmãos, certo? Os profetas servos de Deus falaram acerca do dia do Senhor, tanto como algo próximo, como escatológico, distante, futurista. Muitas passagens trazem esta transição do imediato para o distante. Foi o que nós vimos aqui. Eu abordei claramente, cuidadosamente, porém sinteticamente. Se a gente fosse ater muito mais, vocês iriam achar chato e não queriam nem ouvir, né? Mas só quem é que busca isso? Quem realmente quer aprender. Quem não quer aprender, irmão, pode ficar nas suas livezinhas aí de prosperidade, certo? Meu negócio é compromisso com a verdade da palavra de Deus. Pode achar ruim, se quiser me tirar do relacionamento de Facebook aí, como pode tirar, não estou preocupado não. Meu compromisso é com a verdade bíblica, ok? Eu digo isso com muito amor a vocês, né? Apesar de não parecer, mas aí você não tem como discernir meu coração, só Deus, amém? Vamos continuar. Em cada dia do Senhor, o tema principal é o juízo de Deus sobre o pecado, meu irmão, certo? As bênçãos do reino de Deus são subsequentes e vem o quê? Em consequência do dia do Senhor, mas não são a parte dele. E eu quero encerrar com essa conclusão aqui, fazendo aqui, menção
do erudito que eu falei. Eu não estou aqui com o livro dele aqui para mostrar a vocês, mas só quem estuda, só quem pesquisa vai saber de quem é que eu estou falando. Para quem não estuda, para quem não pesquisa, não sabe nem quem é esse cara, não vai valer de nada para esse pessoal. Mas para quem estuda, quem reconhece o cara, vai saber quem é. Eu estou aqui falando, sabe de quem? Eu não vou falar o nome dele, eu vou ler o que foi que esse cara disse. E esse cara aqui, sabe qual é a escola que ele defende? O pós-tribulacionismo. Ele é pós-tribulacionismo. Quem defende é ele. Ele foi um dos maiores defensores em sua época. Olha o que é que esse cara vai dizer com relação. Ele é pós-tribulacionismo, viu? Ó, vai de vocês aí, vê só. Os profetas, ó, enxergavam o futuro imediato contra um pano de fundo escatológico. Tá vendo aí? O mesmo pensamento que eu tenho. E o cara é pós. Olha só. Pois o mesmo Deus, ó, que agia na história imediata, acabaria por estabelecer seu reino no futuro. Um pós-tribulacionista, viu? Vamos continuar. O dia do Senhor é uma frase bíblica utilizada pelos profetas de Deus. Olha só. Com ela, ó, eles descreviam tanto o futuro imediato como a derradeira consumação escatológica. Eita, pós-tribulacionista topado da poxa, meu irmão. Olha só. O leitor deve interpretar. Olha, o pós-tribulacionista, viu? O leitor deve interpretar, ó, cada ocorrência da expressão em seu contexto. Irmãos, isso aqui é que eu chamo de um pós-tribulacionista honesto, coerente. Esse cara é topado, meu irmão. Apesar de eu não concordar com a sua escatologia no todo, mas olha o conceito do cara qual é. O conceito do cara, meu irmão, para quem não conhece ele, vai dizer, não, você não está lendo um pós, você está lendo um pré, você não está lendo um pós. Não é interessante? Vamos continuar o que é que ele vai dizer, ó. Deve, no seu contexto, ó, e então determinar se a visão do profeta se referia a um ato imediato de Deus ou a um derradeiro acontecimento escatológico. Dois períodos do dia do Senhor ainda aguardam cumprimento sobre a terra. 2. Um pós-tribulacionista, viu? Já vai em 1 hora e 2 minutos. Não consigo fazer 40 minutos, não consigo. É muita coisa. Vamos lá. Qual é o primeiro? O julgamento que encerra o período da grande tribulação. Um pós-tribulacionista. 2. Olha, primeiro, né? Ó. Olha a referência que esse cara vai dar. O pós-tribulacionista, viu? Ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que é a carta-chave da escola pós-tribulacionismo, por causa da expressão apostasia, que vai ser o nosso próximo tema nas próximas lives. A palavra apostasia, vamos trabalhar ela. Apocalipse 16 ao capítulo 18. Olha só. Qual é o segundo advento que aguarda, segundo esse pós-tribulacionismo? O juízo final sobre a terra, que levará a um novo mundo. Pós-tribulacionismo, cara, meu irmão. Esse cara é pré, não, meu irmão. Esse cara é pré. Tá bom até aqui, irmãos? Vamos concluir por aqui. Quer saber como é o nome desse camarada? George Land. George Land. Ele é um cara pós-tribulacionista. Ele defende o pós-tribulacionismo. O livro mais coerente desse cara, sabe qual é? É A Bendita Esperança. Compre esse livro, ele é publicado pela editora Vida Nova. Ou é editora Vida Nova, é da editora Vida Nova. Pode comprar esse livro aí, George Land. Ele vai lhe defender ali o pós-tribulacionismo. Mas ele vai defender, irmãos, de maneira coerente. Apesar dele confundir algumas coisas, mas ele é um cara coerente e é um cara verdadeiro, tá ok? Eu poderia aqui encerrar aqui fazendo um comentário sobre o que colocaram aí na minha postagem naquela época, que foram utilizar um argumento, né, da questão da história, certo? De que não se pode crer na posição dispensacionalista ou pré, porque ela é recente e ela foi criada, né, com bases em supostas revelações de uma jovem garota, pichotinha, de 15, 16 anos, Margarete,
e citaram isso aí. Cara, a sua citação prova que você não é um cara que sabe fazer pesquisa. Eu lhe respeito e tudo mais, mas você não sabe fazer pesquisa. Você deve conhecer, se você é um cara que lê e estuda, o senhor deve conhecer aqui George Lander. Não conhece George Lander? Vá procurar saber qual foi o testemunho que George Lander deu a respeito de John Nelson Darby. Isso vai provar que você não sabe fazer uma lição de casa completa. A sua pesquisa foi uma pesquisa totalmente deturpada. Você tirou aonde lhe interessa. Você não citou na íntegra. Isso se chama desonestidade. Com todo respeito aqui falando isso, não para ofender, mas para expor verdades. Se o senhor conhece George Lander, então sabe de quem eu estou falando, certo? Vá ler o testemunho que George Lander dá a respeito de John Nelson Darby. Esse comentário que foi colocado aí, né, dá a entender, né, que parece que John Nelson Darby era um menino, era um trouxinha, que era levado, que nem Paulo diz, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, que era levado por todo o vento de doutrina, né, como se Darby fosse, né, Nelson fosse um cara desse aí, ó. Vá ver qual é o testemunho que George Lander dá a respeito de John Nelson Darby. Ele reconhece ele como um dos caras mais eruditos da sua época. Um erudito nas línguas hebraicas, nas línguas gregas. O cara era topado. Aí ia se deixar levar por uma pivetinha. Oh, isso é desonestidade. Vá pesquisar na história. Inclusive até o pessoal aí que diz que não defende, que defendia. Vá pesquisar a história, meu irmão. Irmão, Deus abençoe vocês. Quero concluir por aqui. Já vamos com 1 hora e 6 minutos. Deus abençoe vocês. Então, irmãos, hoje foi nossa última live com relação ao entendimento sobre a expressão Dia do Senhor e suas aplicações e o conceito que ela tinha no Antigo Testamento e que é aplicado no Novo. Então você tem um vasto material, mesmo que seja sintético, seja pequeno, mas você tem um vasto material para fazer suas especulações e suas pesquisas, ok? O nosso próximo assunto vai ser a palavra apostasia, que é lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho dentro do pré e do pós, mas vamos fazer uma inferência nessa palavrazinha. Irmãos, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém?